Deus me deu uma palavra e eu sei que essa palavra é para você. Eu sei que essa palavra é para você, porque Deus falou comigo que aqui nessa oração, nesse encontro nosso aqui, Deus ia trazer pessoas que precisam exatamente dessa palavra. E Deus estava falando comigo, porque você crê, você vai ver acontecer. Porque você crê, você vai ver acontecer. Eu queria que você já escrevesse aqui, eu vou ver milagres acontecendo na minha história. Eu vou ver milagres acontecendo na minha vida. Por quê? Milagres são intervenções de Deus. Por quê? Porque nós carregamos um propósito maior. Existe um propósito maior sobre a nossa vida. Então, quando Deus ele fala de milagres, quando Deus nos faz promessas, não é só sobre nós. Está falando sobre um propósito maior. E Deus te trouxe aqui para dizer, você não perca a sua fé agora. Não desista agora, não desanime agora, não pare de crer agora, porque se você crer, você vai ver milagres acontecerem. Se você crer, você vai ver acontecer. É essa palavra que Deus estava me dando aqui para você, e eu organizei o que Deus estava me falando aqui em 3 coisas muito poderosas. A terceira é a coisa mais importante e você precisa receber nesse nosso encontro aqui celestial. A primeira coisa que Deus estava me dando é que a fé não depende do que vemos. De repente, você não está vendo. De repente, o que você está vendo é o contrário da promessa. Isso é normal por um tempo. Sabe? Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas também através da minha vida e também na minha própria vida, que quando Deus nos dá a palavra, às vezes o cenário é contrário. Muitas vezes nós não estamos vendo nada acontecer, não estamos vendo algum agir de Deus até certo momento, até certo tempo. Porque sempre chega, quando você ora, Deus libera sinais. E quando você ora, Deus já começa a fazer milagres através da sua fé. E tem pessoas que dependem de ver para crer. Agora escute bem, a fé não funciona assim. Primeiro você crê e depois você vê. Você está ouvindo isso? Sabe? A fé, ela vai além do que aquilo que os olhos podem ver. Então, a fé não depende do que se vê. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós aprendemos que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, se você crê, você vai ver acontecer. Sabe? Então, nós vamos ver aqui também que pela fé, Abraão creu nas promessas de Deus mesmo sem ver. E isso lhe foi creditado como justiça. Sabe o que isso significa? Se você crê no que Deus fala com você, se você crê na promessa de Deus para a sua vida, é justo que você receba aquilo que Ele te prometeu. Por quê? Sempre que Deus faz uma promessa, isso está ligado a um propósito maior. Sempre que Deus faz uma promessa na nossa vida, se você crê, está ligado a um propósito de Deus, está ligado a algo que Deus já nos designou, nos criou, nos destinou a viver. Nós entramos um pouquinho mais cedo, então você que está chegando, seja muito bem-vindo. E se você que chegou depois, pode pegar a oração também do começo. Eu vou orar também por curas e por milagres daqui a pouco. Então, a primeira coisa que Deus está me dando era exatamente isso. Porque você crê, você vai ver acontecer. Rosária, glória a Deus, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando. Uma outra coisa que Deus estava me dando aqui, é que o exemplo de Abraão, sabe? A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 4, versículo 20. Na verdade, eu amo esse versículo, esses versículos aqui de Romanos capítulo 4, que diz assim, no versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você está vendo isso? Aquilo que Deus prometeu para você, ele é suficientemente poderoso, ele é poderoso o suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Você não vai perder a sua fé agora. A sua fé não depende do que vê. Agora, se você crê, você vai ver milagres. Escute bem,
Eu estava falando com vocês algumas orações ao longo na minha jornada com Jesus, orações que eu fiz só em pensamento. E Deus respondeu de uma forma poderosa. Orações que, sabe, eu não verbalizei, não falei em palavras. E Deus respondeu de uma maneira extraordinária. Deus traz alguém aqui para dizer, Ele conhece até os seus pensamentos. E seus pensamentos muitas vezes são orações para Ele. Quem já ouviu falar do espírito de oração, sabe? Você precisa estar conectado com Deus, porque Deus vai mudar a história, Deus vai mudar a situação de alguém que está aqui nessa oração. Alguém que continua na presença de Deus, alguém que aceita, né, ser corrigido por Deus, alguém que não abre mão da presença de Deus, alguém que sempre se importa, com a vontade de Deus, com a presença de Deus. Deus está trazendo você aqui para falar. Porque você crê, você vai ver acontecer mudanças, você vai ver promessas de Deus acontecendo na sua vida. Escuta bem, uma segunda coisa que Deus está me dando. A primeira coisa é, a fé não depende do que vemos, né? A segunda coisa é que Deus age no invisível. Deus age no invisível e ao mesmo tempo Deus age no tempo certo. Então, você já ouviu falar que Deus trabalha no silêncio? Isso é muito verdade. Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha nos bastidores. Às vezes nós não sabemos, às vezes nós não percebemos, né? A gente só sabe quando Deus nos revela em um sonho, em uma visão. Aí você sabe que Deus está agindo. Mas muitas vezes Deus está agindo nos bastidores e você não sabe. Muitas vezes seu nome está sendo mencionado por alguém. Muitas vezes Deus está agindo de alguma forma para concluir. Deus está agindo de alguma forma para te abençoar, para te proteger, para te defender. Deus está agindo de alguma forma, sabe, em seu favor e você não sabe. Por quê? Porque Deus muitas vezes está trabalhando no silêncio. Então, tem pessoas que é possível que tenha pessoas aqui nessa oração, que Deus está trabalhando nos bastidores em seu favor, e você está considerando desistir, você está considerando deixar aquela ideia, aquilo que Deus te pediu para fazer, você está querendo não fazer mais, Deus está falando com alguém. E sabe, Deus está falando assim, você não está sabendo, você não está percebendo, mas eu estou trabalhando nos bastidores, eu estou trabalhando no silêncio, porque o que Deus prometeu para você está ligado a um propósito maior. Sempre aquilo que Deus te promete, sempre aquilo que Deus promete para você está ligado a algo maior, está ligado a um propósito maior. Escuta bem, aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Eu queria alguém aqui escrevendo. Porque você crê, você vai ver acontecer. Porque você crê, você vai ver acontecer, né? Então, a fé não depende do que vemos. Abraão, mesmo sem ver, ele creu, e porque ele creu, aconteceu o que Deus tinha prometido para ele. Estava ligado a um propósito maior, a um propósito de Deus. Estava ligado a uma aliança. Você está ouvindo isso? Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança na família de alguém que está aqui. E Deus está falando, através das orações da sua família, através das orações dos seus avós, dos seus pais, sabe? Deus vai concluir, Deus vai trazer crescimento, Deus vai fazer coisa poderosa na sua vida. Deus está falando comigo aqui agora, né? Eu entrei aqui de surpresa, não enviamos o link, vai ficar gravado, muita gente vai ver essa oração aqui depois, né? Algumas pessoas vão ver essa oração aqui depois, você que está aí ao vivo, né? Escuta bem, Deus está falando para mim que tem alguém aqui ao vivo, que Deus está falando, tem coisas que você vai continuar, que é da sua família. Nós também não podemos ter apego emocional, né? A gente tem que estar apegado com Deus. Se Deus pede para você abrir mão de algo, não importa do que seja. Se Deus está falando com você, vou falar pela terceira vez, se Deus está falando com você, você deve abrir mão de qualquer tipo de coisa. Não é verdade? Mas Deus traz alguém aqui para dizer, você vai continuar algo que Deus colocou na família. Eu não sei quem entra aí na live, eu só sei quem está aí quando manda mensagem. Deus está revelando aqui para mim. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Tem alguém aqui que veio buscar uma confirmação. Está ficando sério a coisa aqui. Deus está falando, eu vou entrar na live. Se Deus falar sobre isso, é porque Deus já está me confirmando algo, que Ele já estava construindo algo com você. E Deus está falando aqui, tem orações dos seus avós,
tem orações dos seus pais, tem orações de alguém que está alcançando você. E Deus está falando, ó, eu não opero no visível, não. Eu opero primeiro no invisível. Eu não opero primeiro, muitas vezes, no natural, mas opero primeiro no espiritual. E você não precisa ver para crer, mas porque você crê, você vai ver. Você está ouvindo isso? Tem gente aqui que está carregando promessa. Tem gente aqui que está carregando promessa grande. Tem gente aqui que está carregando promessa que aos seus olhos é impossível. Que bom! Isso significa que é só uma intervenção divina, que é só Deus que pode fazer. Versículo 19 de Romanos 4 diz que Abraão não se enfraqueceu na fé e nem se atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos de idade. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sabe? Tem gente aqui que já está se enfraquecendo. Tem gente aqui que sabe que estava prestes a perder a fé. Por isso que Deus te colocou aqui. Você não vai perder a fé não. Por quê? Porque Deus está operando no invisível. Por quê? Porque Deus está operando nos bastidores. Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando com alguém. Deus está falando, a fé não depende do que vê. Mas porque você crê, você vai ver. Olha aí, a fé não depende do visível. A fé não depende do que você está vendo. A fé não depende de acontecimentos na terra. Mas porque você crê nele, porque você confia nele, porque você carrega uma promessa, então Deus vai fazer acontecer também no mundo físico. Eu já recebo uma palavra para liberar sobre a vida de alguém. Você não está vendo nada acontecer. Você não está vendo uma movimentação. Você não está vendo algo acontecer em relação à promessa. Mas Deus está falando, assim diz o Senhor, já estou trabalhando, já estou agindo. E Deus traz alguém aqui para dizer, você tem uma aliança de família, você tem uma aliança espiritual. Eu ouvi o Senhor dizendo, tem alguém que está aqui. Quem me conhece sabe que eu só falo assim, diz o Senhor, debaixo de muita convicção. E sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui que talvez você nem entrar nessa live, mas você entrou aqui atrás de uma confirmação de Deus, e está certo. Quando você tem uma palavra, você precisa de confirmação, para não sair agindo de qualquer forma. E Deus está falando aqui, ó, tem algo que vai ser concluído. E tem orações de pessoas, talvez da sua família espiritual, da sua família física, né? Tem orações aí, talvez pessoas já foram promovidas, pessoas já terminaram a carreira aqui na terra, mas as orações estão vivas. Você sabia? Sabe? Você sabia que a sua família, seus avós, seus parentes que já partiram, as orações continuam vivas. Alguém está recebendo. E Deus está falando aqui, ó, você não precisa ver para crer. Mas porque você crê, você vai ver mudança. Você vai ver Deus entrando na tua história, você vai ver Deus salvando a sua família. Você vai ver esse espírito de pobreza, de miséria, bater em retirada da sua vida. Você vai ver você ser curado dessa enfermidade. Eu não sei o que Deus prometeu para você. Mas o que eu sei é que promessas vão começar a acontecer e já estão acontecendo esta semana, porque essa é uma palavra que Deus nos deu lá na oração da madrugada, no começo da semana. E Deus traz alguém aqui para dizer, tem promessa que já sabe, vai acontecer na sua história. Tem promessa que Deus já está às portas, Deus já está liberando algo em seu favor. Olha lá, a fé, ela não é pelo que vê. A fé opera no invisível. Agora, porque você crê, você vai ver. Você está ouvindo isso? Porque você crê, você vai ver. Não importa o tempo. Abraão e Sara esperaram 25 anos. E Abraão já estava, ele não enfraqueceu na fé, mesmo o corpo dele já estando amortecido. E o ventre de Sara, né, também não tendo mais vigor. Mas pela fé, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé e deu glória a Deus. Tem gente aqui que a tua história ainda não mudou, porque Deus queria te ensinar algo e Deus queria também te ensinar a viver pela fé. Você vai perceber dentro de pouco tempo que situações que você viveu, você vai perceber dentro de pouco tempo que provas que Deus te permitiu passar não foram aleatórias. Existe um propósito de Deus em cada prova. Existe um propósito de Deus em cada luta. Eu declaro que está chegando o melhor tempo da tua história. Eu declaro que está chegando um tempo de cumprimento de promessas de Deus na sua vida. E outros aqui, Deus traz você aqui para dizer, essa prova, essas dificuldades não são aleatórias. Os problemas que você passa, as situações que você passa não são aleatórias, não são.
Deus está te treinando para algo. Deus está treinando o seu coração. Deus está permitindo algumas adversidades porque Ele não quer te perder. Deus está treinando alguém que está aqui para viver a melhor época, para viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Escuta bem, se você foi enviado aqui na terra, você foi enviado para algo. Se você está aqui nessa terra, é porque Deus tem um propósito nisso. E quando Deus te faz uma promessa, não é só sobre a promessa. Não, existe algo maior conectado, sabe? O ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Jesus disse, né? Agora, escuta bem, a fé não depende do que vemos. Deus age no invisível. Deus está agindo na vida de alguém aqui e alguém não sabe. Ó, agora tem uma outra coisa que Deus estava me dando, o tempo. Sabe? Tem pessoas que falam assim, eu creio que Deus é real. Eu creio que aquele dia Deus falou comigo. Eu creio que aquele dia Deus usou alguém. Eu creio que aquele dia Deus entrou no sonho. Eu tenho convicção do que Deus falou comigo. Sabe? Mas o tempo vai passando e tem pessoas que vão batalhando. Nós batalhamos com a incredulidade. Mas sempre que você está se esquecendo da promessa, Deus dá um jeito de fazer você lembrar. No sonho, numa visão ou numa live como essa. Deus traz alguém aqui para dizer, não importa os anos que passaram. Olha lá, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não importa os acontecimentos na terra. Não importa o que aconteceu com você. Deus te traz aqui para dizer, a promessa vai se cumprir. Olha aí. Sabe? Eu quero te encorajar, não duvida. Eu quero te encorajar. Manda essa incredulidade embora. Sabe? Como você sabe que você está batalhando com incredulidade? Seus pensamentos estão negativos, seus pensamentos estão de incredulidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Seus pensamentos estão errados. Se lembre da promessa de Deus. Deus te trouxe aqui para fazer você lembrar da promessa. Deus trouxe você aqui para falar o que Ele prometeu para você está de pé. Então fica na posição. Continua adorando, continua na presença de Jesus, porque há um milagre já reservado para a tua história. Há promessas que vão se cumprir. Deus vai conectar alguém aqui dentro do propósito dEle. Deus vai conectar pessoas aqui para viver coisas grandes, para viver coisas poderosas, para viver coisas que você não pensou, coisas que você jamais imaginou. Deus enviou você para a terra com um propósito. Não importa se você tenha 90 anos, não importa se você tem até 100 anos de idade. Se você está vivo, Deus tem algo a realizar na tua história, na sua vida, em nome de Jesus. Olha lá, e uma terceira coisa que Deus está me dando aqui, né? Que Deus tem o tempo perfeito, e para isso nós precisamos perseverar. Abraão perseverou. Eu amo a história de Abraão, quando fala que ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, quer dizer, ele estava certíssimo, ele estava convicto de que a promessa de Deus, né? Ele estava convicto de que o que Deus tinha prometido para ele, aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer, sabe? Aquele Deus que usou alguém para falar com você, o nosso Deus que visitou você em um sonho, em uma visão à noite. Esse mesmo Deus, o mesmo Deus que prometeu, o mesmo Deus que confirmou, o mesmo Deus que está confirmando com alguém aqui agora, esse mesmo Deus, Ele é poderoso para cumprir o que te prometeu. Você está ouvindo isso? Não olha para o teu cenário, não olha porque a situação ainda não mudou, porque quando Deus promete, é só questão de tempo. Vai acontecer. Eu queria alguém escrevendo aqui, vai acontecer. Deus trouxe pessoas aqui para chacoalhar e para falar assim, ó, não é pelo visível, não é pelo que se vê, você precisa andar pelo que crê. Ó, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, se você crê, você vai ver. Se você crê, você vai ver acontecer. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando aqui com alguém. Se você crê, você vai ver acontecer. Eu queria você escrevendo aqui, e se você tem seu pedido de oração, coloca aí agora. Se você crê, você vai ver acontecer. Se você crê, você vai ver acontecer. Vai acontecer.
Começa a falar, declare na sua casa, vai acontecer. Sabe, o Espírito Santo trouxe você aqui para te fazer lembrar de promessas, de palavra que você já recebeu, você sabe que é de Deus, mas como a adversidade foi grande, como o inimigo armou bem armado, sabe, agora ele vai ter que desarmar, porque o que Deus prometeu vai acontecer. Eu queria você verbalizando na sua casa, eu queria você escrevendo, eu quero você escrevendo aqui agora nos comentários, escreve aí. Vai acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. Eu estou vivendo um propósito maior. Fala assim, eu estou debaixo de um propósito de Deus. Fala assim, a minha vida é para adorar a Deus. Escreve aí, vai acontecer. Vai acontecer. Se você crer, você vai ver acontecer. Coloca aí se você tem um pedido de oração. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração. Olha o que diz aqui. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos. Quando Deus fala, isso já é uma realidade para ele. Quando Deus fala, isso já é um fato. A palavra de Deus é um fato. E você veio aqui hoje para possuir. Você veio aqui hoje para se apropriar da promessa que Deus fez na sua vida. Sabe? Eu declaro que se você está com um problema de enfermidade, ou se Deus te prometeu salvar sua família, se Deus te prometeu para o ministério, sabe? Deus vai começar a movimentar essas palavras agora, porque o que Deus te prometeu já é um fato, é só questão de tempo. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Libera essa palavra aonde você estiver agora. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero orar por curas e milagres aqui agora. Deus tem feito tantos milagres aqui através das orações. E eu não gosto de falar coisa por falar, né? Se eu estou falando é porque Deus tem feito milagres mesmo. Alguns eu contei aqui para vocês, né? E no momento oportuno eu vou contar mais testemunhos, né? Mas pessoas aqui têm sido curadas de doenças incuráveis. Pessoas aqui têm recebido prosperidade de Deus através de ideias, através de sabedoria, através de força, através de atos soberanos de Deus. Sabe? Você está ouvindo isso? Por quê? Porque Deus continua fazendo milagres. Sabe? Continua perseverando na expectativa de milagres. Porque o que Deus falou com você nesse tempo de espera aí, porque o que Deus falou com você nesse tempo aí, ó, aonde você acha que não tem nada acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores. Nesse tempo aí onde você não está vendo, nesse tempo aí você não está vendo nada, Deus está falando, a fé não depende do que vê. Ó, mas porque você crê, você vai ver. Primeiro você crê, depois você vê. Você está ouvindo? Tem gente que está entrando muito rápido em um fluxo de milagres. Tem gente que está entrando muito rápido aqui, dentro de um tempo de cumprimento de promessa. Deus estava te preparando em tudo que você passou, não foi aleatório. As humilhações não foram aleatórias. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, que Ele não quer que você se exalte pela grandeza daquilo que Ele vai fazer na sua história. Olha o que Deus está falando aqui para mim. O que Deus vai fazer na sua vida é algo incomum, é algo especial, é algo grande. E sabe o que acontece? Deus não quer que você fique, sabe, se engrandeça ou se ensoberbeça mediante aquilo que Ele vai fazer na sua história. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala assim, para que ele não se gloriasse com a grandeza das revelações, né? Então, o que acontece? Deus vai fazer coisa poderosa na vida de gente que está aqui. Tem gente que vai receber dom, tem gente que vai, sabe, através de você, sua família vai ser salva, seu bairro, quem sabe sua cidade, quem sabe sua nação, uma nação inteira, pessoas de toda a terra, Deus vai usar você para alcançar. Quem sabe, né? Deus está te preparando para algo, e por causa da grandeza do que Deus tem na sua vida, Ele permite algumas provações. E se você não tiver o entendimento correto, você vai achar que a fé é sobre ver primeiro. Não, a fé não é assim. Para você entrar na fé, primeiro você crê e depois você vê. Você está ouvindo isso? Sabe? Tem orações que você vai fazer em pensamento. Tem orações que você nem vai verbalizar. E Deus vai responder de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Eu queria te encorajar a fazer uma oração. Fala assim comigo, Senhor Jesus. É uma oração perigosa. Fala assim, Senhor Jesus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que te ofende. E guia-me pelo caminho eterno.
Porque não vai adiantar nada Deus cumprir promessas na nossa história se nós não estivermos conectados com Ele e com o propósito dEle. Sempre o que Deus faz, sempre o que Deus faz na nossa vida está ligado a algum propósito maior. Você está ouvindo? Vamos orar. Se você não colocou ainda, coloca aí. Eu tenho um pedido de oração. Se você tem algo que para você é impossível especialmente, ou se você não está vendo muita coisa, ou se você está vendo algumas coisas, mas não é a totalidade. Deus te trouxe aqui para falar. É questão de tempo, eu já estou cumprindo promessas, já tem gente aqui que já tem sinais, tem gente aqui que já tem confirmação, sabe? Tem gente aqui que Deus está falando, estou expulsando todo medo, toda a incredulidade. Deus vai aparecer, Deus não vai deixar você sozinho, Deus não vai deixar você passar vergonha, não. Você está vendo? Se você crê, você vai ver acontecer. Se você crê, tem que crer primeiro. Tem gente que quer ver primeiro, né? Tipo, tem gente que quer ver para crer, né? Tomé precisa o quê? Não, eu preciso ver primeiro o furo nas mãos dele, né? Eu preciso ver primeiro a marca. E sabe, Jesus até mostrou para ele. E tem gente que Jesus vai mostrar nos cultos mesmo que nós temos a graça de fazer, de prestar ao Senhor, nos cultos mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu não acreditava muito, mas eu vi Deus revelando lá aonde estava a enfermidade. Quarta-feira eu recebi um testemunho poderoso. Alguém falou assim para mim, olha, eu já acreditava que Deus falava, mas aquele dia Deus revelou que tinha uma cicatriz na minha perna, e ninguém sabia dessa cicatriz, mas o Espírito Santo sabia. E o Espírito Santo falou, tem uma cicatriz assim, assim, Deus está tocando. E sabe, ele falou, aquele dia eu passei a acreditar mais em Deus. E teve um outro dia também que alguém falou assim para mim, quando eu vi lá Deus revelando que alguém estava com a dor num lugar tão específico ali, e aquela pessoa ficou curada, e eu senti o poder de Deus e vi aquela pessoa curada, eu passei a crer mais em Deus. Então tem pessoas que está tudo bem, tem que ver para crer. E Deus está trazendo você aqui para falar. Sabe, se você é esse tipo de pessoa, ok, né? Isso já é a palavra suficiente para você se despertar pelo menos. Mas Deus está falando, normalmente, a fé não depende do que se vê. Primeiro você crê e depois você vê. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente aqui que lá no local do trabalho está sendo humilhado. Tem gente aqui que lá no local do trabalho, tá uma situação complicada lá para você. Mas Deus está falando, é necessário você passar por isso. Deus tem um propósito. As lutas que você passa não são aleatórias. O seu trabalho lá está difícil? É só Deus que te tira de lá. Se você não tem uma palavra, não saia. Porque Deus vai te honrar no lugar que você está. Deus está falando aqui com alguém. Você que está sendo humilhado aí, passando situações difíceis no trabalho, Deus trouxe você aqui para falar. As lutas que você passa não são aleatórias. Não. Deus está te preparando para algo. Deus está treinando o seu coração. Deus vai fazer algo muito poderoso na tua história, em nome de Jesus. Se você puder, você não colocou ainda, é a terceira chance. Coloca aí, eu tenho o meu pedido de oração e nós vamos orar. Assim que terminar, compartilhe com alguém que Deus vai revelar no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos e por ações. Pai, nós pedimos que o Senhor venha guardar a nossa mente, guarde o nosso coração, guarda a nossa vida. Pai, guarda-nos de todo mal, nos proteja espiritualmente, proteja a nossa história, a nossa vida, porque a nossa história não é nossa. A nossa vida e a nossa história é do Senhor. A tua palavra diz que é o Senhor quem escreveu. É o Senhor que tem uma história para nós. Nós abrimos mão de todo o plano que é nosso para viver o que é do Senhor. Nós abrimos mão do que temos, do que somos, para viver o que o Senhor é e para viver o que o Senhor tem para nós. Nós abrimos mão do que for necessário para viver o seu propósito, para viver a sua vontade, para viver o seu querer. Pai, existe uma necessidade de envio de pessoas nesses dias. Pai, envia-nos a nós, envia cada um de nós aqui para fazer aquilo que precisa ser feito, para falar com pessoas específicas da sua palavra. Pai, libera uma unção sobre nós para que possamos curar os enfermos, libertar os cativos, para pregar a sua palavra, para
para a expansão do seu reino. A tua palavra diz que o Senhor expulsava os demônios, curava os enfermos e aos pobres anunciava o reino de Deus. Pai, desperta pessoas aqui para pregar, não somente em púlpitos ou em altares, mas nos desperta também para as pessoas que estão precisando ao nosso redor, em nome de Jesus. O nosso primeiro púlpito, olha o que Deus está falando aqui para mim. Eu estava orando aqui e Deus estava falando comigo. O nosso primeiro púlpito não é o púlpito lá. O nosso primeiro púlpito é quando Deus começa a falar com você e você começa a entregar palavras nos bastidores. Tem alguém aqui que está precisando dessa palavra? Você está ouvindo isso? Todos aqueles que são usados no púlpito, quase, né? Normalmente, aqueles que são usados no púlpito, começam a ser usados nos bastidores primeiro. Você está ouvindo isso? Normalmente é assim. Por quê? Porque Deus está te treinando. Porque Deus está te preparando para algo. Consagre a sua vida em oração, em jejum, em comunhão com Deus. Esteja disponível. Porque Deus vai te enviar para as pessoas que precisam. Muitas vezes nós queremos ir para a África. Muitas vezes nós queremos ir para a Europa. Queremos ir para as nações. E isso é muito bom. Deus vai enviar. Deus pode enviar você. Eu creio que Deus pode enviar algumas pessoas que estão aqui. Mas às vezes Deus está querendo nos treinar enviando para uma única pessoa, para um único lugar, como um treino, como uma preparação. Deus traz alguém aqui para dizer, você está num treino, numa preparação. Então, não fique ansioso, não fique ansiosa. Deus vai fazer coisa poderosa através de você no tempo certo. E as lutas que você passa, as lutas que você passou, não são aleatórias. Deus escolheu a dedo até as provações, até as dificuldades, até as provas que você ia passar. Deus escolheu a dedo para te treinar, para você viver o que Ele designou, o que Ele planejou para a tua história. Tem isso na Bíblia? Tem. Salmo 139, versículo 16 diz: antes, mesmo quando você estava sendo formado no ventre, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Deus conhece você. Deus sabe quem você é. E eu declaro que até orações em pensamentos vão começar a ser respondidas. Orações em voz alta também vão começar a ser respondidas. Todo bloqueio às suas orações está caindo por terra agora. Você que tem um coração voltado em Deus, você que tem um coração voltado ao propósito de Deus, e o inimigo estava bloqueando as suas orações. Tem gente que o inimigo tenta bloquear a oração, tem oração que não é o tempo de responder, não é o tempo de responder do jeito que a gente quer, e tem oração também que Deus está querendo nos ajustar para algo, sabe? Eu declaro que Deus vai deixar claro o ponto que você está. Se você precisa de um ajuste, se o inimigo está bloqueando, ou se não é o tempo, ou se a resposta que você está querendo não é aquela que Deus quer. Deus vai deixar claro para você. Você está ouvindo isso? Deus não vai deixar você confundido, não. Deus vai dar clareza para você no ponto que você está. Deus vai dar clareza para você, se tem algum ajuste, qual é o ajuste que tem que fazer. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Tem gente que está falando, Deus, qual é o problema comigo? Eu ouço o testemunho, o Senhor respondeu lá, o Senhor respondeu aqui, o Senhor responde na direita, o Senhor responde na esquerda, o Senhor responde o da frente, o Senhor responde o de trás, e a minha resposta não chega. Eu vou falar aqui para você, passe um tempo de silêncio com Deus, sabe? E comece a comunicar com Deus em pensamento, comece a comunicar com Deus até no silêncio, e comece a comunicar com Deus também na fala. Comece a se comunicar com Deus, sabe? Deus, eu quero viver na sua presença. Deus, coloca paixão. Se você ainda não tem sentido paixão por Jesus, amor por Jesus, fala, Deus, me renova o primeiro amor. Eu quero viver amando Jesus, apaixonado por Jesus. E sabe, quando você ama Jesus, quando você tem relacionamento com Jesus, Ele vai direcionando você, Ele vai falando com você, não tem como ser diferente. Sabe, o problema é que algumas pessoas não perseveram dentro do tempo. E Deus traz alguém aqui para falar, aguarda com perseverança, porque Deus tem o tempo certo de agir na sua história.
Ó, persevere com expectativa na presença de Deus. Persevere com expectativa a respeito do agir de Deus na tua vida, na sua história, em nome de Jesus. Se você chegou depois, pega a oração do começo. Se você chegou depois, pega a oração do começo. E Deus tem algo especial com você. Você que não pegou o começo, pega a oração lá no começo. Eu creio que tem algo poderoso para você aqui. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. Eu dou uma ordem que todo mal permaneça longe, todo mal seja desfeito, todo mal na saúde, todo mal que age contra a vida espiritual, emocional, física, todo mal agora. Bate em retirada. Em nome de Jesus, bate em retirada. Obrigado, Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agora iluminar os olhos do entendimento de cada um de nós. Libera o teu Espírito, o teu poder sobre nós e nos ajuda a entender e viver essa verdade. Que a fé não depende do que vemos, que o Senhor age no invisível e que o Senhor quer que nós venhamos perseverar com a expectativa de milagres. Eu queria você escrevendo aqui, a fé não depende do que eu vejo. Agora, se eu crer, eu vou ver. Você está ouvindo isso? Se você continuar crendo, está difícil, continua crendo. Mas o que eu vou fazer se eu estou batalhando ali no momento, né, de incredulidade? Coloca um louvor. Vai fazer alguma coisa, né, e não focaliza na incredulidade. Ignora esses pensamentos de incredulidade. E se lembre da promessa de Deus. Assim como Abraão, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Que especial. Estamos sempre aqui, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.